Bom dia, alunos, tudo jóia? Hoje eu vim aqui rapidinho para te ajudar com a correção do seu PET final. Abre ele aí enquanto eu abro ele aqui, para nós resolvermos juntos. Questão número 1. Então, vamos compartilhar aqui. Questão número 1 diz assim para nós. A agricultura representou um marco histórico na organização socioespacial, com intensas transformações e evoluções que correram ao longo do tempo. Além do sedentarismo, qual outra característica a agricultura representou para a história humana? Então, vamos lá. Letra A. O aumento de seres humanos nômades no espaço geográfico. Como assim, professora? O que é um nômade? Nômade é uma pessoa que fica migrando de um lugar para o outro. Migrando, andando. Vai andando de um lugar para o outro, né, em busca de alimento. Isso é um nômade. E o nômade, ele tem a seguinte característica. Como ele passa de ser nômade para ser uma pessoa sedentária, que fica num lugar só, ele começa a observar a natureza que o cerca. Ele começa a perceber que por mais que ele retire o alimento daquele local, sempre vai ter alimento em outro local. Então ele começa a pensar, mas se o alimento que eu retiro aqui começa a crescer em outro lugar, ele cresce, ele se desenvolve. Então, eu também consigo fazer isso. E ele começa a aprender da natureza, ele vai olhando como se dá o curso da vida da natureza, e aí ele vai e se fixa. Além disso, a vida de um nômade era muito perigosa. Os nômades, pessoal, eles eram famílias que iam migrando de um lugar para o outro. Muitas vezes, os lugares que eles iam eram longe, era cansativa a viagem, tinham crianças. Imagina se aparece um leão, um tigre, e uma mulher grávida junto, né, com um homem e os filhos. As pessoas morriam muito fácil. Então ele começa a perceber que é melhor ele ficar no local seguro e começar a desenvolver esse local. E ele se torna sedentário. Então a letra A está errada por isso, porque não houve o aumento de nômades quando descobriu a agricultura. Houve o oposto. Houve o aumento de pessoas sedentárias, são aquelas que ficam no mesmo lugar. Atualmente, o termo sedentário nós podemos usar também para pessoas que não praticam esporte, tá bom? Letra B. A continuidade das paisagens naturais, mesmo com o avanço agrícola. Não houve continuidade das paisagens naturais. Por quê? Uma paisagem natural é aquela que o homem não modificou. Então, se ele começa a criar animais, a cultivar alimentos, ele muda a paisagem, tá certo? Letra C. O surgimento das primeiras vilas. Saiu aqui, pessoal, deixa eu voltar. Das primeiras vilas e das trocas comerciais. Sim, é a resposta correta. Por quê? O ser humano, ele começa a se juntar, ele não vai viver isolado apenas num cantinho. Vem outro ser humano aqui e começa a crescer. E outro aqui, outro aqui, outro aqui, até que nós temos uma vila, certo? Que são várias pessoas vivendo próximas umas a outras. E as trocas comerciais. Letra D. A formação de uma nova classe social, a classe dos trabalhadores industriais. Não. A indústria, ela vai surgir lá na frente. Primeiro, o homem começa a plantar, depois ele cria pequenas cidades, pequenas vilas, faz comércio, criam-se impérios muito grandes, criam-se cidades. O homem começa a crescer. Depois nós temos as partes dos reis, das rainhas, e deixam de existir os reis e rainhas, e nós começamos a ter estados, presidentes, certo? E nesse período que eu vou começar a deixar de ter rei e rainha e entra para os presidentes, eu começo a ter a indústria. É nesse processo de transição. Então, olha como que está distante. Mas mais para frente você vai aprender. Então, letra número 1, a questão correta é a letra C. Vou marcar aqui para vocês. Letra C. Marcadinho. Número 2. A fotografia abaixo apresenta uma mina de exploração de minério de ferro. Observe a fotografia e responda o que se pede. Ó, essa questão aqui, ela tem um erro de edição. O que é isso? Na hora que eles foram digitar, eles colocaram a pergunta como letra A. Percebe?
Então, vocês vão ter as alternativas de B a E aqui. E a seguinte questão é: a imagem apresenta qual tipo de paisagem do espaço geográfico? Essa aqui você nem precisa das opções, você já consegue, só de olhar a imagem você consegue saber qual que é. Lembra que eu falei para vocês que paisagem natural é aquela que o homem não modifica? Nós ficamos quase um pet e meio falando sobre isso. Aqui o homem modificou. E como que chama esse tipo de paisagem? Paisagem cultural ou paisagem geográfica, ou ainda paisagem humanizada. Então, a resposta da questão 2 é paisagem humanizada. Professora, marquei a letra C, marquei a letra D. Está errado? Sim, porque paisagem ambiental e paisagem social são termos que ainda não utilizamos, certo? Pode ser que mais para frente a geografia crie esses termos e os explique melhor para a gente, mas atualmente nós só temos esses dois tipos, a paisagem natural e a paisagem humanizada, que possuem outros nomes, como paisagem geográfica ou paisagem cultural, certo? Questão 3, olha que interessante. Isso daqui é um fenômeno que acontece nas cidades. E por que eu falo que é um fenômeno climático? Porque ele muda o ambiente que a gente está. Não sei se você já percebeu, mas durante a quarentena, o clima mudou muito rápido. Tinha dia que estava frio, de repente ficava calor, de repente estava chovendo. E muitas vezes acontece por causa disso daqui, né? Dessas situações que acontecem na atmosfera. Olha que interessante. Aqui eu tenho um gráfico de temperatura, que vai de 33,3 a 29,4. Vocês estão percebendo que aqui a temperatura está baixando ou subindo, certo? Então, você percebe que na área rural, que é essa área aqui, ó, e essa área aqui, a temperatura é o quê? Ela é mais baixa. Ó, ela está em 29,4. Percebe? E no centro da cidade, quanto que a temperatura está? Ela está 32,8. E nós temos um nome para este fenômeno, que se chama ilha de calor. Por quê? Não parece uma ilha? Como que é uma ilha? Vou desenhar uma ilha para vocês aqui. Aqui está o oceano, bonitinho. E a ilha está aqui em cima. Certo? A ilha, ou seja, ela está isolada. E é isso que acontece. Ó. Vocês percebem que aqui a temperatura é mais baixa. E aqui a temperatura já é mais alta. É como se ela tivesse isolado, sendo a cidade fosse isolado. Por quê? Porque aqui eu tenho mais pessoas vivendo, mais emissão de calor. Geralmente eu tenho muitos carros andando aqui, tá certo? Questão 4. Diversos fenômenos que ocorrem na Terra têm origens fora do planeta ou são resultantes do movimento de rotação e translação. Entre esses fenômenos, é considerado consequência direta do movimento de rotação A. Rotação é um movimento que a Terra faz em volta dela mesma. Então, ela está girando em volta dela mesma. Certo? E isso aqui é a rotação, com R aqui. E translação é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Muito maior aqui, certo? A Terra ela faz em torno do Sol. A translação ela é responsável pela alternância das estações do ano. E a rotação é responsável pela noite e o dia. Então, vamos ver aqui quais opções eu tenho para rotação. Lembrando que é esse aqui que eu quero, ó, esse desenho de cá. A rotação, então, ela é responsável pela alternância das estações do ano? Não. Quem é responsável pela é a translação. Ela é responsável pela força gravitacional da Lua? Não. A responsável pela força gravitacional da Lua é a própria Terra, o centro gravitacional da Terra. Letra C é a resposta correta. Sucessão dos dias e das noites. A variação das marés, quem é responsável é a Lua, certo? Questão número 5. Nós temos lá.
O mapa é um instrumento utilizado para representar os fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. E para sua melhor interpretação é necessário conhecer e identificar seus elementos. Observe o mapa abaixo e responda. Qual elemento de interpretação não é identificado no mapa? Então, aqui nós temos a legenda. Então, não é legenda, porque legenda nós temos. Nós vamos ter também a escala, que está aqui, certo? E nós temos a orientação, que está aqui. Então, o que está faltando? Hein? O título, letra B, tá certo? Aqui nós temos questão 6. Os domínios climáticos são caracterizados pela distribuição das latitudes pelo globo terrestre, ou seja, quanto maior a latitude, menor a latitude, quanto maior a latitude, menor a temperatura. E quanto mais próximo da linha do Equador, maiores são as temperaturas. Observe o mapa climático do planeta e responde. O que ele está querendo dizer? Aqui, ó, a temperatura vai saindo aqui da linha do Equador. Vou trocar de cor para vocês verem melhor. Quanto mais para cima, mais frio fica. Vou pôr F de frio aqui. Certo? Ou quanto mais para baixo, mais frio vai ficando. Quanto eu me aproximo mais do meio, mais calor vai ficando. Então, fica mais quente aqui nessas áreas. E nas outras áreas fica mais frio. Entendeu? E o Brasil está nessa área aqui, ó. Na maioria dessa área. Maior parte dele. E essa área nós damos um nome que se chama o domínio tropical, certo? A área tropical. E aí nós já matamos a nossa pergunta. Qual domínio climático é predominante no território brasileiro? Letra B, domínio tropical. Tá certo? E por último, nós vamos ter a autoavaliação. Você vai colocar sim, não ou mais ou menos, que é isso aqui em parte, em relação ao conteúdo que você aprendeu. Então, você compreende que as paisagens estão em constante transformação, tanto pela ação humana como pelos fenômenos naturais? Se você acha que sim, você coloca aqui sim, você põe lá para mim na resposta. Ah, você acha que não? Então você põe não. Reconheça a importância da cartografia. Que cartografia? É ciência que estuda os mapas. Eu reconheço? Sim, não ou talvez. Reconheça fenômenos sociais através da interpretação de mapas. Ou seja, eu estou vendo que está chovendo uma área ali e eu sei que isso está dentro do mapa. Se me der um mapa, eu sei que naquela região ali está chovendo. Você vai colocar aqui. Sim, não, talvez. Certo? Compreendo os diferentes modos de produção que ocorrem no espaço urbano? Ah, eu compreendo que no espaço urbano eu tenho um tipo de emprego. Eu compreendo que no espaço rural eu tenho outro tipo de emprego. Compreendo a relação. Você vai colocar lá. Sim, não, talvez. Compreendo a relação das atividades humanas com as mudanças climáticas, ou seja, eu percebo que aquilo que o ser humano faz pode mudar nas temperaturas locais, de onde eu moro? Sim, não, talvez. Eu entendo que existem diferentes atividades econômicas que interferem na forma da ocupação e transformação do espaço, ou seja, que existe determinado serviço vai mudar a paisagem que eu vejo? Aí você vai colocar aqui. Sim, não ou talvez. Tá certo, alunos? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau.